E aí, gente, beleza? Vamos começar agora a nossa nona aula do módulo 4 do nosso curso de Game Maker. No vídeo de hoje nós vamos aprender sobre save games, vamos aprender como salvar o nosso jogo. Para isso nós vamos estar utilizando arquivos ini. Aqui eu tenho um exemplo de arquivo ini. Os arquivos ini são legais porque eles nos permitem um maior controle sobre os dados que a gente está salvando no jogo. A função save game save, aliás, ela não tem a capacidade de nós controlarmos que informações serão salvas. Elas têm alguns limites, inclusive quanto à plataforma. Já as funções ini nos permitem salvar qualquer variável que nós desejarmos, e apenas as que são realmente úteis para a gente, né? Podemos salvar números, variáveis reais, como também podemos salvar strings. Aí estaria um exemplo. Os arquivos ini, eles são organizados em seção, chave e valor. No caso aqui nós temos a seção save1, poderíamos criar seções para vários saves dentro do mesmo arquivo. Chave vidas e o valor que seria 20. Nós também poderíamos criar uma seção para configurações do jogo, poderíamos criar uma seção para guardar as legendas do jogo e assim sucessivamente. Saves são ótimos para guardarmos valor de variáveis. Uma limitação é que, como vocês observaram, ele é um tanto fácil de ser editado. Eu só abrir o arquivo aqui e conseguir ter acesso a ele. Porém, esse arquivo não é muito fácil de achar, então não vai ser qualquer usuário que vai conseguir editar. E além disso, em dispositivos móveis, eu li que se você tentar editar, você vai danificar o jogo. Então não vai ser algo muito bom para quem estiver baixando seu jogo. Se ele inventar de modificar o arquivo ini, ele vai ter que instalar novamente. Então não vai compensar para ele, ele vai realmente ter que jogar seu jogo. Se você for fazer um jogo maior, mais desenvolvido, aí você pode tentar fazer o seu próprio tipo de formato de save utilizando outro sistema aí que o Game Maker permita. Mas aí você já vai ser um usuário mais avançado nesse caso e você vai ser capaz de fazer o que você quer. Por enquanto, os arquivos ini, eles matam a pau aquilo que a gente precisa. E provavelmente eles vão cumprir grande parte das coisas que vocês vão precisar. E talvez se você for fazer um jogo grande, você ainda vai precisar de arquivo ini. Então não custa nada ensinar aqui para vocês como é que usa, porque eles realmente são muito úteis. A primeira coisa que nós temos que fazer é carregar o nosso arquivo ini. Os arquivos ini possuem algumas funções. Aqui eu abri no help do Game Maker as funções que os arquivos ini têm, que são as funções que nós vamos utilizar hoje aqui. Primeira coisa que nós temos que fazer, deixa eu deletar logo aqui esse lives igual a 3, porque nós vamos puxar do arquivo ini. Primeira tarefa é abrir o nosso arquivo ini. Ini open. Aqui dentro da função ini open nós vamos dar o nome do arquivo ini. Vou colocar aqui save game .ini. Tem que ser dentro de parênteses, Thiago, senão não funciona. Segundo passo, nós vamos puxar um valor de dentro do arquivo. Para isso eu vou utilizar a função inRead. inRead real. Então, deixa eu colocar aqui o nome da seção. A seção vai ser a save1. A chave vai ser lives. E o valor default vai ser 3. E agora nós vamos fechar o arquivo. ini close. Então vamos passo a passo aqui. O que a função ini open faz? A função ini open abre o arquivo. Para a gente poder ler ou editar um arquivo, nós precisamos abri-lo primeiro, igual no Word. Não tem como você ler ou editar um arquivo no Word sem abrir ele primeiro. E depois que você usa, você precisa fechar o arquivo para liberar a memória. Você não vai poder abrir um arquivo ini diferente, tipo, digamos que você crie o config.ini. Se você quiser, porque poderia ser tudo num arquivo só. Mas digamos que você faça em arquivos separados. Você não vai poder abrir o arquivo config enquanto você não fechar o arquivo save. Aí abrimos o nosso arquivo. Então aqui nós vamos acessar um valor.
Nós temos as funções de ler, que são as read, inRead, e temos as funções de escrever, que são as inWrite. São funções diferentes. Na inReadReal nós podemos ler um número, e na inReadString nós podemos ler um texto. A primeira coisa que nós colocamos é a seção. Abrir o nosso arquivo aqui. A seção, no caso, é esse cabeçalho aqui, é a primeira coisa que nós colocamos. O segundo valor que nós colocamos é a chave. No caso aqui eu escrevi vidas, mas poderia ser qualquer outro valor, lives. Aqui está a chave. E por último, valor default. O que é o valor default? Se a nossa função inReadReal não conseguir ler o arquivo de texto, seja porque não existe a chave lives, não existe a seção save one, ele não conseguiu abrir o arquivo por alguma razão, então ele vai retornar o valor default. Mas ele só vai retornar o valor default se ele não conseguir capturar o valor real que está no arquivo ini. Como não existe arquivo ini ainda, então na hora que a gente executar aqui, o nosso herói, nosso explorador, estará com 3 vidas. Porque não existe ainda essa seção e essa chave no arquivo ini. Outro detalhe. Se o arquivo ini não existir, o arquivo ini que o GameMaker está tentando, -1 vidas, o que aconteceu? Já sei o que foi que aconteceu. Tá aqui, ele leu o valor, só que nós não colocamos o valor em nenhum lugar. A gente tem que fazer aqui, lives igual. -1 é o valor padrão da variável lives. Então a gente precisa alterar o valor aqui, dizendo que lives vai ser igual o valor que inReadReal retornar, algo que eu esqueci de fazer. Eu estava capturando o valor, mas eu não estava armazenando em nenhum lugar. Nós vamos armazenar aqui em lives agora. Então, como eu ia dizendo, se o arquivo ini que você está tentando abrir não existir, o GameMaker cria para você, só que em branco. Pronto, está aqui, agora tem 3 vidas. Como o arquivo não existia, agora ele existe. O GameMaker criou o arquivo para a gente na primeira vez que a gente executou. Ele não existia, mas agora existe, só que ainda está em branco, porque a gente não gravou nada nele. Como é que faz para gravar? Para gravar, a gente utiliza a função inWriteReal para números. Eu vou colocar aqui save one, que é a nossa seção. Lives, que é a chave, e o valor que no caso vai ser, eu vou colocar 10 aqui como exemplo. Então agora vai aparecer 10, por quê? Porque assim que a gente abrir o arquivo ini, a função inWrite vai gravar 10 na chave lives na seção save one, e aí logo em seguida, quando a nossa função inRead for executada, vai ter o valor 10 lá, e aí não vai precisar retornar o valor default, porque vai poder retornar o valor 10 que está gravado no nosso arquivo ini. Então vamos aguardar, e tá ali, lives igual a 10. Muito legal, né? Mas eu vou apagar porque isso não deve estar aqui. Agora nós vamos criar um objeto SaveGame. Esse objeto SaveGame vai servir pra gente salvar o jogo, faz sentido. Mr. Óbvio, como diz o Chris. Obj save. O sprite que eu vou utilizar, cadê? Vou utilizar esse coraçãozinho aqui. Ignorem os sprites que eu estou utilizando, não tem muito sentido às vezes. Aqui o foco é ensinar vocês a programar jogos. Em vídeos posteriores eu poderia discutir com vocês, né, essas outras lógicas. SPR save. Mas é óbvio que eu já tenho aqui um resource com esse nome, é que eu estava executando. Essa não é a primeira vez que eu tento gravar para informação de vocês. Então deixa eu renomear aqui. SPR save. Põe aqui SPR save.
Agora o que é que nós vamos fazer? Primeira coisa, nós vamos criar uma variável de controle. Essa variável de controle, eu vou chamar ela de colisal. E o valor dela vai ser igual a false. Para que ela vai servir? O sistema aqui ele vai trabalhar da seguinte forma: se eu estiver colidindo com o objeto save, salva. Porém, iria ser desperdício de processamento se eu deixasse ele ficar salvando infinitamente enquanto eu estivesse colidindo, né? Tá lá o objeto explorador colidindo com o objeto save, ele vai ficar salva, 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 salva infinitamente. E só parasse de salvar depois que eu fosse embora. Isso daí ia ser desperdício de computador, né? Só é necessário ele salvar uma vez quando ocorre a colisão. É para isso que vai servir. Beleza. Vou trocar o nome colisal por salvo. Eu acho que fica um nome mais legal. Salvo. Não foi salvo ainda, então eu vou... Ocorreu a colisão, eu salvo e não repito até quando a colisão for embora. Então nós vamos fazer o seguinte, aqui no evento step, porque infelizmente o evento colisão ele só nos retorna se está colidindo, não tem como saber se deixou de colidir. Aí nós vamos utilizar a função if place meeting. É uma observação que eu não falei em outros vídeos. A função place meeting ela vai ser tecnicamente mais leve que as funções position, como a meeting, por exemplo. Por quê? O que é que a place meeting faz? Ela cria um ponto e checa se naquele determinado ponto tem ou não o que você está procurando. A position meeting, o que é que ela faz? Se você estiver checando, por exemplo, o objeto explorador, ele vai pegar o objeto explorador, vai colocar na posição que você está querendo checar para ver se ocorre a posição, vai retornar se ocorreu a colisão, aliás, vai retornar se ocorreu a colisão e depois devolver o objeto explorador para a posição que ele estava anteriormente. É um pouquinho mais dispendioso, mas permite você checar toda a área do objeto em vez de apenas um ponto específico. Mas para o nosso caso a place meeting aqui dá bom demais. As posições que eu quero checar são a x e a y, ou seja, as coordenadas que o objeto save está. E eu quero checar se está colidindo com o objeto explorador. Outra coisa que eu quero saber é se já foi salvo. Eu coloquei só end salvo porque no caso, se salvo for igual, não tem que colocar assim, para inverter. Se salvo for igual a falso, ele vai executar o que tiver aqui dentro. Então eu checo a posição aqui, place meeting, se está havendo a colisão nessa determinada posição, e checo se salvo é igual a falso. Se for, eu venho aqui in open, o nome do arquivo savegame.ini, in o write real, save one, que é o nome da sessão, lives, que é o nome daqui, e value vai ser a variável lives, ou seja, quantas idas eu tiver na variável lives é o valor que vai salvar. In close. E por último, mas não menos importante, salvo igual a true. Pronto, agora foi salvo. Não vou mais salvar novamente enquanto estiver havendo essa colisão. Agora nós vamos ao próximo passo. Eu vou copiar essa linha porque aqui ela me serve. Só que eu vou inverter os valores tudinho que tem nela. Agora eu quero saber se não está mais havendo a colisão e se o objeto salvo está como true agora. Se a colisão deixou de haver e a variável salvo, aliás, a variável salvo é verdadeiro,
Então agora eu vou fazer o seguinte, só vou reverter salvo para false. Que aí quando eu collidir novamente eu vou conseguir salvar mais uma vez. Para checar se está tudo ok, eu vou utilizar esta função aqui, ó. Show debug message. Vou colocar aqui a frase salvou. Bem, tecnicamente ela não vai me dizer realmente se salvou, mas ela vai me dizer se esse bloco de código está sendo executado da forma que eu espero. Então vamos dar play aqui para ver. Ah, eu esqueci de colocar o objeto na ROM. Salto. Objects. Vou colocar aqui um lugar facinho, pra gente achar logo e não perder tempo testando. Trazer um pouquinho mais pra cá. Se der tudo certo vai aparecer a mensagem on aqui no compile form. Então, vamos lá. Salvou. E não tá salvando mais, ó, só salvou uma vez na colisão. Agora eu vou sair, tentar de novo. Salvou. 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 Agora eu vou pegar aqui. Pegar uma vida lá na frente. Eita, mas tá longe. Pegar uma vida aqui na frente. Tô com 11 vidas agora. Eu vou voltar. Salvar novamente e ver se quando eu abrir vai estar 11 vidas. Se tiver, porque salvou corretamente. Pronto, salvou novamente. Vamos ver agora se quando eu executar o jogo eu vou ter 11 vidas. Tá ali, 11 vidas. Agora é legal também a gente salvar o score, né? Deixa eu colocar aqui também. Save one. Score. Score. Eu poderia colocar nomes aleatórios. Só aqui, que como a gente já aprendeu, são variáveis padrões do GameMaker. Mas se eu quisesse criar as minhas próprias variáveis e mexer nelas manualmente, como vocês sabem, isso é possível. E aqui, no objeto carregar, eu vou copiar essa linha. Score. Aqui é score também, né, o nome da chave. E dessa vez eu vou colocar para o valor default 0. Ou seja, se eu não conseguir fazer a leitura, eu vou começar sem nenhum ponto. Então dá play aqui. Salvou. Notem que aparece aqui embaixo no compile form. Essa função show debug message é muito boa para você checar se as coisas estão ocorrendo conforme o planejado. Está aí, ocorrendo save game como esperado. Posteriormente nós também vamos ter que colocar para salvar a fase, né? Só que como eu ainda não fiz outra fase no sistema de passar fase e tudo, isso ainda não está acontecendo. Bem, gente, então o objetivo da aula de hoje era isso daí, ensinar como criar save games. Mas aí a gente se vê no próximo vídeo, onde a gente talvez, não sei se a gente já termina o jogo no próximo vídeo, mas pelo menos criar o sistema pra gente passar de níveis e colocar para salvar também o nível que a gente tá e fazer o sistema pra gente escolher se quer começar um novo jogo ou começar o jogo salvo. Nós vamos fazer isso daí no próximo vídeo. E talvez eu já encerre também no próximo vídeo o curso básico de Game Maker. Tecnicamente o básico já está ensinado para vocês e vocês são capazes de criar novos inimigos, criar novas fases por conta própria, né? Aí eu terminando o curso básico de Game Maker eu já vou poder partir para curso básico não, que esse é o módulo intermediário, né? Mas a gente já vai poder partir para coisas mais complicadas do zero sem ficar se preocupando tanto em se vocês já estão preparados para isso, né? Pois bem,
Antes de terminar, deixe-me salvar aqui, tá sem querer sair. Eu só queria mostrar um projeto aqui, esse Hunting for Crystals, que um dos usuários do canal pediu pra mim olhar o jogo. Eu olhei, achei legal, só que depois eu não consegui mais encontrar quem foi que fez o jogo. Eu quis elogiar ele, dizer que o jogo tinha ficado legal, mas eu não encontrei mais. Então eu queria dizer que por meio desse vídeo, parabéns, eu gostei do seu jogo. Só faltou música, tá faltando uns efeitos sonoros aí pra deixar ele mais interessante, mas eu gostei muito do level design. O cenário tá bonito. Já tá bem avançado aqui. Então eu queria lhe parabenizar bem. É lógico que ainda tem o que fazer e tudo, mas você mesmo tinha comentado que ainda ia trocar os inimigos, né? Mas assim, tá muito legal. Eu fico feliz em saber que assistindo o meu canal você conseguiu avançar dessa forma e fazer um projeto que ficou tão legalzinho. Realmente é só a salva para que tá faltando mesmo efeitos sonoros. E algumas modificações básicas, mas é só mais isso. Mas no geral gostei muito, tá muito bem trabalhado, o design tá legal. Então meus parabéns. Por favor, comenta aí embaixo seu nome, que eu não consegui achar realmente. Desculpa aí, eu tô envergonhado por isso, mas meus parabéns, esse jogo ficou muito legal. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, joinha, comentem, compartilhem, favoritem o vídeo, se inscrevam no nosso canal. São todas formas aí de ajudar o crescimento aqui mais e mais, pra gente continuar ajudando mais e mais gente a aprender essa ferramenta tão legal que é o Game Maker, né? E também a desenvolver na criação de jogos, já que esse é um canal focado não especificamente no Game Maker, mas em jogos em geral. Eu também queria sugestões de vocês para outros tipos de assunto. Eu não tô querendo abandonar o Game Maker, mas eu tô querendo tirar uma folguinha dele assim por uns dias aqui no canal. Eu queria sugestões de vocês sobre outros assuntos que vocês têm interesse aí também. Criação de sprites, level design, sons, música, todas essas coisas aí. Podem comentar aí coisas que vocês têm interesse em saber também, além da própria programação do jogo, que eu tô querendo sugestões de outras coisas aí que eu sei que vocês têm o desejo de aprender. Tá certo, gente? Pois era isso daí a aula de hoje.